Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. Lembrando que a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda a todos os participantes desta live e hoje, em especial, ao desembargador Francisco José Meche. É a sua estreia hoje aqui e ele vai falar sobre LGPD e o tratamento de dados para a outorga de crédito. A diretoria do IARGS agradece também a diretora do Departamento de Integração do Instituto, Ana Amélia Prats, que juntamente comigo está fazendo a transmissão das lives pelo perfil do IARGS aqui no Instagram, além do apoio de toda a equipe do Instituto. Eu lembro que o site, o blog, as redes sociais, todas estão sendo atualizadas diariamente, com uma variada programação online. Quem quiser assistir às lives do canal do YouTube e se inscrever, basta acessar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. E o nosso convidado de hoje é o desembargador Francisco José Meche, a quem saúdo dando as boas-vindas. Vou tentar localizá-lo aqui. Já enviando uma solicitação. Doutora Sulamita Santos Cabral já entrando aqui também. Boa noite. Seja muito bem-vindo, desembargador. Como vai? Sua estreia hoje aqui nas lives do IARGS. Seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra muito grande poder participar, eu diria assim, de uma verdadeira usina de informações que o IARGS tem passado. O IARGS tem uma imaginação criadora muito grande. Mas que maravilha! Eu, com isso, quero cumprimentar a nossa adorável personalidade, a nossa presidente Sulamita Santos Cabral, que com competência, dedicação e muita firmeza conduz o nosso IARGS, juntamente com os vice-presidentes, a doutora Alice Greck, doutor Avelino Collet, doutor Leonardo Lamac, a doutora Lúcia Liebling-Kopitschke, a doutora Ana Lúcia Kershner Piccoli, a doutora Liane Bestetti, a doutora Maria Isabel de Freitas Beck, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa. E, de uma forma muito especial, a jornalista Terezinha Tarcitano. Muito obrigada, doutor. Bem como a doutora Ana Amélia Prats, de quem também eu acompanhei muitas lives, no sentido de uma formação, de um aprendizado e de um aperfeiçoamento cada vez maior. Que bom, doutor. Seja muito bem-vindo. Hoje é a sua estreia. Estávamos falando há pouco que é a 75ª live de hoje. Doutora Sulamita aqui dizendo que é um trabalho conjunto, realmente um trabalho conjunto. Estamos aqui com o doutor também, doutor Marcelo Bertolucci, doutora Regina Guimarães. E o doutor Meche hoje vai me dar a honra de mediar essa live, cujo tema vai ser LGPD e o tratamento de dados para a outorga de crédito. O nosso abraço à sua esposa, Maria Tereza Meche, que eu tenho certeza que está assistindo essa live de hoje. Muito obrigado. Gostaria de ler o seu mini currículo. Não? O desembargador Meche é natural de Estrela, Rio Grande do Sul, é graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Graduado também em Administração de Empresas pela URGS, em Administração Pública pela URGS, especialista em Direito do Trabalho pela PUC-RS, especialista em Direito Tributário pela URGS, exerceu a advocacia de 1972 a 1995 perante a Justiça Estadual e Federal, Tribunais de Contas, Administrativos e Desportivos e Tribunais Superiores. Foi secretário-geral da OAB-RS de 87 a 1990 e conselheiro da OAB-RS de 85 a 1990. Foi juiz do trabalho de alçada pelo 5º Constitucional da Advocacia
de 1995 a 1998, foi juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, de 94 a 1995, é professor titular da Faculdade de Direito da PUC-RS, já licenciado, e professor em cursos da Júris, da OAB-RS, e também do IARGS. É desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desde maio de 1998, onde foi vice-presidente de 2014 a 2016 e atualmente preside a 22ª Câmara Civil e o Conselho de Relações Institucionais. É conselheiro jubilado do Grêmio Futebol Porto Alegrense, é sócio e membro do Grupo de Estudos de Direito Tributário do IARGS. Mas que currículo lindo, né? Isso porque é mini currículo. Sabe, Terezinha, que a doutora Alice, com o doutor Roberto Marrone, estão coordenando um curso sobre planejamento sucessório, especialmente na área tributária. Um curso que está em andamento e que merece... Olha, eu quero cumprimentar a doutora Alice e o doutor Roberto pela qualidade desse curso. E assim, Terezinha, a Terezinha me desafiou para falar sobre esse tema. É um tema que eu estudar um pouco para, sabe, estudar muito para acompanhá-lo. Terezinha, nas últimas décadas, a matéria da proteção de dados está no centro da agenda universal, com debates amplos e multidisciplinares. Vejo esse tema, no Brasil, ele tem uma transversalidade muito grande com o direito civil, com o direito administrativo, com o direito do consumidor, com o direito tributário e, especialmente, com o direito penal. Isso se deve ao fato de que jamais, em tempo algum da história, foi processado um volume tão significativo de informações, veja, Terezinha, de forma ininterrupta e exponencial, pelas organizações em geral e também pelas próprias pessoas naturais. A despeito de tal relevância, e tendo em vista os inúmeros incidentes, nasceu a necessidade e a urgência do direito. Acho que deu uma travadinha no vídeo, na imagem dele, do desembargador Meche. Ana Amélia, como é que está a imagem? Acho que agora voltou. Ok, doutor? Deu uma travadinha, mas agora já está ok. Exatamente. Então, eu repito, a pauta da proteção de dados pessoais, que prima facie apresenta ser incidental ao debate jurídico brasileiro, foi desenvolvido, veja bem, Terezinha, na Carta de 1988, que fez agora 32 anos. E grandes tratadistas dessa matéria, como a professora Laura Schertel Mendes, o grande professor Danilo Doneda, o nosso aqui desembargador jubilado, Ingo Wolfgang Sarlet, e mais Otávio Luiz Rodrigues Júnior, na obra clássica, o Tratado de Proteção de Dados, destacam, vejam bem, que a Carta de 88, a Carta Brasileira de 88, trouxe como pioneira no mundo a figura da ação de habeas data, para buscar
informações em bancos de dados sobre as pessoas a que refere aquelas informações. Em que pese estejamos diante um mundo novo para muitos de nós, principalmente para aqueles que até agora tiveram pouco contato com a área da segurança da informação, o desenvolvimento da disciplina é primordial. Está dando uma falha. Aproveito e agradeço a presença da doutora Claridete Tolina, do doutor Roberto Marrone, que colocou obrigado, mas sempre tivemos apoio e auxílio do desembargador Meixe. Nós agradecemos também. Doutor Guilherme Engler também está ali prestigiando aqui. Deu uma falhadinha de novo no seu vídeo, por isso que eu aproveito e vou mandando algumas mensagens de pessoas que estão aqui lhe prestigiando. Esse vídeo eu acho que é colorado. Doutor. Eu quero chamar a atenção, está aqui uma verdadeira obra-prima, a decisão do Supremo, em que foi relatada a nossa ministra gaúcha, Rosa Weber, inclusive que é requerente o Conselho Federal da OAB, sobre esta matéria. Isso foi decidido no dia 7 de maio de 2020. E essa decisão, ela eleva para a categoria dos direitos mais nobres a proteção de dados pessoais das pessoas que detêm esses dados. Então, o Supremo Tribunal Federal ele deu uma dimensão máxima, a dimensão mais importante, a dimensão fundamental a esta proteção dos dados. Essas decisões estão nas ADIs 6387, que é essa que está aqui comigo, a 6388, que é sequencial, a 6389, a 6390 e a 6393. A matéria, entretanto, não se resume somente ao seu aspecto legislativo, pois tão importante quanto a positivação de uma regulamentação, vejam bem, é o processo cultural que envolve a compreensão da sociedade, vejam, a partir de provocações. E eu lembro aqui, uma área de muito conhecimento seu, o documentário da Netflix, O Dilema das Redes, onde tem uma frase marcante. Se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. Então, esse é o desafio. Então, mas vejam, a criação de uma consciência da importância e do valor dos dados pessoais. Com certeza, doutor. Aquilo que muitas vezes parece irrelevante, como empresas e governos podem se utilizar desses dados. O dilema das redes até nos impactou com essa constatação, né? Então, doutor Paulo Moreira de Oliveira também lhe fazendo uma saudação aqui, doutor. Um grande abraço ao doutor Paulo Roberto Cardoso Moreira de Oliveira, profissional. Doutor Marco Aurélio também, lhe fez bastante elogio. E um grande abraço ao seu pai e à sua mãe, né? Que também são pessoas que nós admiramos. O professor Marco Aurélio é o mestre de todos nós, né? No Brasil, com a propositura pelo Ministério da Justiça de um texto base de anteprojeto de lei sobre proteção de dados para a sociedade, veja, o primeiro projeto de lei ele é de 2010,
surgiu um debate mais concreto quanto ao tema. Nós tínhamos... 10 anos de debate, né, doutor? 10 anos de debate. Com mais um anteprojeto, também do Ministério da Justiça, de 2016. E o que é muito importante? A semelhança desta lei com a trajetória da lei do Código do Consumidor, que teve também uma comissão internacional de juristas que fez um anteprojeto, que depois se transformou no projeto do Ministério da Justiça, quando era ministro, o nosso querido ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Paulo Brossard Souza Pinto. Então, vejam, este anteprojeto depois teve uma complementação em 2016. E aí, então, após calorosos debates, houve a sanção da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, dados pessoais. A sigla não usa o P de pessoais. Né? Que em agosto de 2018, presenciamos, então, ver sucessivas dilações de vacatio legis. Vacatio legis é o intervalo entre a data da publicação da lei e a data da entrada em vigor. Então, eu estou com a lei aqui, e se a lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que tem lá no seu artigo 65 os períodos de entrada em vigor. Tá? Vejam, no dia 1º de agosto, nós já temos uma vacatio legis agora diferida. Os artigos 52, 53 e 54, a entrada em vigor será em 1º de agosto de 2021. Doutor, mas as sanções que incluem as multas, elas vão ter vigência a partir de quando? Elas vão ter vigência a partir de 1º de agosto de 2021. Todas as sanções por descumprimento administrativo, penal e civil da lei. Então, o que me parece muito importante é que o Senado rejeitou a medida provisória 959, que queria levar a entrada em vigor da lei, agora de agosto de 2020, para 3 de maio de 2021. Então, estão somente as sanções, os artigos 52, 53 e 54, é que ficou para 1º de agosto de 21. O mais a lei está em vigor. Nessa perspectiva, o sistema jurídico brasileiro, referente à proteção de dados, passou a ter uma base constitucional e legal mais sólida, abrangendo, vejam, uma série de princípios. Artigo 6º da lei. E os princípios são, para se ter ideia, o princípio da finalidade, né? Ou seja, a lei não pode ter a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Adequação. As finalidades informadas ao titular têm que ter compatibilidade com o tratamento. Necessidade, tratamento ao mínimo necessário para a realização dos dados, e não um tratamento posterior ao necessário. Veja o risco disso. Muitas vezes nós recebemos informações para uma operação de crédito e depois ela é desdobrada para outras operações.
e repassada para outras operações. Também o princípio do livre acesso, o princípio da transparência, que é a garantia aos titulares de informações claras, precisas, suficientes e de fácil compreensão. Vejam, para quem opera, para quem, vamos dizer assim, regula o tratamento e para quem oferece os dados pessoais. Também o princípio da segurança, o princípio da prevenção e o princípio da responsabilização e da prestação de contas. Então, é importante destacar que, vejam, todos esses princípios vão nortear os doutrinadores, vão nortear os professores da matéria e vão levar ao Poder Judiciário para que se recolha, como nesta decisão do Supremo, uma jurisprudência sobre isso. Os princípios que estão contidos no artigo 6º serão estruturantes da jurisprudência e serão estruturantes para as decisões administrativas, especialmente para as decisões jurisdicionais. Também importante, além dos princípios, os direitos dos titulares desses dados, as obrigações dos agentes que vão dar tratamento para os dados pessoais, a estrutura de fiscalização e de sanção, cuja vacatio legis está em 1º de agosto de 2021. E a responsabilização. A responsabilização está aqui na lei já em vigor. A responsabilização objetiva e a responsabilização subjetiva. Juntamente, veja bem, Terezinha, e participantes dessa live, juntamente com o próprio direito fundamental à proteção dos dados pessoais. Então, esta seria, assim, Terezinha, de uma forma muito resumida, uma espécie de parte geral desta lei, né? Muito resumida em razão do tempo que nós temos. E também em razão da importância, principalmente durante pandemia e pós-pandemia, o impacto da LGPD no mercado de concessão de crédito. Isso é um outro... Exatamente. Né? É um outro... Eu ia lhe perguntar a respeito, com certeza. Quero só lhe dizer aqui que o Dr. Marco Aurélio Moreira de Oliveira está lhe mandando um abraço e dizendo que está assistindo com toda a família. Mande um grande abraço também para a doutora Marisa, sua esposa. O impacto da LGPD no mercado de concessão de crédito, esse seria um tema, um tópico que eu lhe passei aí. Veja, sim. Da lei, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, trouxe disciplina específica à regulamentação da proteção dos dados pessoais, com ampla incidência em todas as operações de tratamento de dados de pessoas físicas, bem como consolidou um novo modelo de proteção de dados, qual seja o de que estes não são de titularidade de quem os coleta, de quem os recolhe. Tá? Repito, qual seja de que estes não são de titularidade de quem os coleta, mas sim da pessoa natural a qual se refere. Então, se eu ofereço dados para um banco de dados, os dados são meus. Os dados não são do banco de dados. Os dados não são de um arquivo de consumo. Ninguém pode se apropriar. Ah, pois não. Tal premissa norteia a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
e nos guia para a normativa aplicável ao caso concreto. Qual é o caso concreto que vai ser tratado? Então, consequentemente, aquele que coleta e trata dados passa a ter o dever fundamental de prestar contas. Haja visto lidar, esse é um detalhe importantíssimo, lidar com bens que não são seus, que são alheios, Exato. que são Exatamente. do titular. Então, eu dou aqui como exemplo como e quais dados são coletados, como são tratados, como são armazenados no banco de dados, mas por quanto tempo estão armazenados? Qual é o tempo dessa armazenagem? Tá? Então, dentre os diversos setores em que o tratamento de dados pessoais tem relevância, o mercado de crédito se destaca pela possibilidade. Veja, o que nós ouvimos falar agora, pelo menos na campanha política, sobre o tal de microcrédito. É impressionante. Eu ouço os candidatos falarem, então o microcrédito passou a ser uma coisa das mais tratadas pelos nossos candidatos à vereança e especialmente candidatos à prefeitura municipal. Então, assim, os dados assumem fundamental relevância para a avaliação de riscos. Vejam, definição do interesse ou não da contratação, bem como para delimitar os termos e condições do contrato. Então, por exemplo, recusa de concessão de crédito para a pessoa inscrita em cadastro negativo. Cadastro negativo é uma expressão mais antiga, mas ela ficou no mercado. Ou seja, quem possui um registro de inadimplência tem o chamado cadastro negativo. Né? Concessão de crédito a juros mais baixos para a pessoa com alto score de crédito, alto desempenho de crédito. Tá? Eu vou procurar usar as expressões em língua portuguesa para ficar um pouco... O pessoal tem usado muitos termos, especialmente na língua inglesa. Verdade. Nesse contexto, é possível afirmar que a importância dos dados pessoais para o mercado de crédito se reflete, por exemplo, na regulamentação específica dos denominados cadastros positivos, que é a Lei 12.414, de 2011, recentemente alterada pela Lei Complementar 166, de 2019, e regulamentada pelo Decreto 9.936, de 2019. Veja o que é importante. Na formação de precedentes vinculantes sobre os parâmetros de legalidade do sistema de score de crédito. Isto, Terezinha, são decisões do nosso Superior Tribunal de Justiça. E lá, perfeito, doutor. Recursos especiais, um é 1.457.199, outro 1.419.697, em que produziu o enunciado 550, que teve, veja, a participação decisiva do nosso prezado ministro gaúcho, ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Veja, e na disposição do CDC, quando o CDC tem um artigo, que é o 43, que trata dos bancos de dados e dos cadastros de inadimplentes. Chamado cadastro de negativação, tá? Para usar um termo mais costumeiro. Então, o que é importante, Terezinha, destacar
que da pluralidade de fontes normativas, o intérprete deve realizar. Olha, aqui é muito importante. Aqui é o chamado desafio do diálogo das fontes. E esse desafio é harmonizar a sistemática da LGPD e a sua regulamentação vigente, levando em conta o conjunto de ordenamentos que nós temos. Constituição, Lei do habeas data, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Lei do Marco Civil, Lei do Cadastro Positivo. Isso tudo precisa uma harmonização, né? Para a resolução coerente e harmônica do caso concreto. E, às vezes, determinada lei não afasta a aplicação da outra. Elas, às vezes, são até cumulativas na interpretação melhor para o caso concreto. Terezinha, no que se refere à regulamentação do tratamento de dados pessoais no âmbito do mercado de crédito, é primordial a análise da forma com que a LGPD buscou fortalecer os instrumentos de efetividade para a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Este é o que está no artigo 1º da lei, que dialoga com o CDC, como eu disse há pouco, naquela ideia bonita do professor alemão Eric James, que foi transportado aqui com brilhantismo pela nossa querida professora Cláudia Lima Marques, que agora, no dia 21 de dezembro de 2020, às 19 horas, toma posse, ao depois de 120 anos, como primeira diretora mulher da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Que é Aproveito e convido a todos que no dia 10 de dezembro teremos uma live com ela aqui. Ah, pois não. Pois ela é também... Quinta-feira, dia 10 de dezembro. Grande especialista nesse tema. E tem tratado disso, né, com rara precisão. E tem sido condecorada, inclusive por países como a República Federal da Alemanha, um dos maiores... Ela pediu, inclusive, que eu lhe desse um abraço, porque ela estaria numa reunião, não poderia assistir a live, mas depois ela assiste pelo canal do YouTube. Para o dia 21 de dezembro, às 19 horas, para prestigiar esta posse... Que orgulho, né? E tão emblemática, né, de uma pessoa extremamente competente, extremamente responsável e com uma cultura, vamos dizer assim... Com certeza. Maravilhosa. Então, quando eu falava desse diálogo, que é do diálogo das fontes entre a LGPD, o CDC, a Lei do Cadastro Positivo e a Lei do Marco Civil, também temos um diálogo de fontes com o sistema de score de crédito, que foi tão bem feito pelo STJ, com a liderança, nós também colaboramos, o tribunal aqui colaborou com informações, inclusive um desses recursos é aqui do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e isso foi muito bem apreciado e muito bem examinado pelo STJ. Terezinha, então agora, nesse tema geral, aqui nós vamos entrar um pouco no cadastro negativo, rapidamente. Tá? Estou vendo que nós temos 20, 36... Antes disso, o senhor me dá uma
rápida licença para eu falar da nossa plataforma online do IARGS. Vou ser bem breve. Oi, não. Nós estamos com a nossa plataforma 100% online. E o acesso às redes sociais tem crescido sobremaneira, o que nos deixa muito felizes. No Instagram, nós estamos com 2.561 seguidores. No Facebook, com 3.226. Twitter, com 516. E o canal do YouTube, 568 inscritos. Amanhã, esta live já vai estar postada no canal do YouTube. Convido a todos a se inscreverem no canal do YouTube. A nossa plataforma digital, que está 100% online, ela vai permanecer no ano que vem. E estão sendo abordados diferentes temas, tanto nas lives quanto nas videopalestras, além dos artigos jurídicos. Estamos assim nas nossas atividades. Videopalestras do Grupo de Estudo de Direitos de Família, todas as terças-feiras. Videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais, em quintas-feiras alternadas. Lives do Departamento de Direito Tributário, que vai ser agora mensal, sempre às 12 horas. Artigos jurídicos publicados no blog e no site, todas as terças-feiras. O próximo artigo vai ser produzido pelo advogado Eduardo Lemos Barbosa, associado do IARGS, especialista em indenizações, sobre o tema Indenizações, uma nova realidade. O artigo estará postado no site e no blog do IARGS na próxima terça-feira, dia 1º de dezembro. As lives mediadas por mim e pela Ana Amélia Prates, todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, pelo perfil do IARGS aqui no Instagram. E nos próximos dias 30 de novembro e 3 de dezembro, o IARGS vai promover o evento O Futuro do Direito Ambiental no Pós-Pandemia. A coordenação está sendo feita pela diretora de Direito Ambiental do IARGS, a doutora Alessandra Lenin. O evento vai ser transmitido pelo canal do YouTube do IARGS, ao vivo. Os palestrantes do dia 30 são os seguintes: o doutor Michel Priet, professor emérito do Direito da Universidade de Limoges, e também o doutor Paulo Afonso Leme Machado, professor, advogado e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. No dia 3/12, a doutora Vanesca Buzelato Prestes, procuradora do município de Porto Alegre. A doutora Marília Longo, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB-RS. E o doutor Anísio Pires Gavião Filho, coordenador de mestrado em Direito da FMP. Todas as lives e as videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube do IARGS. Para acessar, basta colocar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. E sua live amanhã vai estar postada no canal do YouTube do IARGS. Desculpe, doutor, interromper, mas que era importante falar da plataforma online do IARGS. Eu vou também aproveitar para agendar essas lives importantes. Todas as pessoas destacadas aí, aliás, melhor, referidas, eu conheço e tenho profunda admiração por elas. Doutora Cristiane Neri já está aqui e lhe mandou um abraço, viu? Devolvo a doutora Cristiane Neri, que foi nossa procuradora-geral do município de Porto Alegre, inclusive foi prefeita de Porto Alegre, né? Foi prefeita... Doutor Rafael Cantergio também, aqui lhe mandando um abraço. Doutor Rafael Cantergio tem um artigo que eu pude colocar os olhos sobre direito penal e proteção de dados. Um artigo que saiu na Folha UOL no dia 24/11, e também acompanha o doutor Rafael Cantergio e o professor Rodrigo Azevedo. Os dois são professores da PUC, professores de outras escolas, e escreveram um artigo importantíssimo sobre direito penal e proteção de dados. Eu aproveito, Terezinha, para chamar a atenção também de um artigo do Fundamentos Constitucionais, o direito fundamental à proteção de dados, do nosso querido desembargador jubilado do Rio Grande do Sul, e hoje professor emérito de diversas escolas no Brasil, professor convidado no exterior, o desembargador Ingo Wolfgang Sarlet. É um dos artigos mais importantes que coloquei os olhos sobre esse tema que estamos tratando.
E da mesma maneira, para quem quiser acompanhar como está funcionando essa matéria na União Europeia, um artigo da professora Indra Speaker Doman, professora titular da Universidade, do Goethe-Universität de Frankfurt, que trata de toda esta relação na União Europeia. São 2 artigos que, juntamente com o artigo do professor Rafael Cantergi, eu recomendo para ter a importância do direito fundamental à proteção de dados na nossa Constituição e nas constituições europeias. Doutor Rafael Cantergi respondeu, sempre generoso. Doutor André Ibanes está lhe dando um abraço, dando uma boa noite. Doutor André, outra figura maravilhosa que teve o prazer de... Eu sempre digo, doutor André me ajudava no tribunal a escrever melhor, a pensar melhor e a ser melhor. É uma das figuras que trabalhou comigo, hoje tem um destaque acadêmico muito grande e um destaque acadêmico numa matéria em que eu fui seu professor. Hoje ele superou o professor com sobras. Grande abraço ao doutor André Ibanes. Continuando, então, Terezinha, eu vou falar um pouco sobre o cadastro negativo. Perfeito. É sabido a relevância do cadastro de inadimplentes. E ele advém da possibilidade de avaliação do risco da inadimplência relativo àquele consumidor, possibilitando, em tese, um tratamento mais benéfico a consumidores com bom histórico de crédito, que é o chamado cadastro positivo. Contudo, importa estabelecer a diferença entre o cadastro negativo e o positivo. E como fica isto com relação à lei de proteção de dados. O cadastro negativo se caracteriza pelo registro de informações de inadimplência ao consumidor, que, pese o CDC não estabeleça prazo mínimo entre, veja, a notificação ao consumidor e a sua inserção e a sua, veja, inclusão no banco de dados de proteção de crédito, é comum ser conferido um prazo de 10 dias para que o consumidor regularize sua situação antes de ser negativado. Registro ainda que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de comunicação caracteriza a ilegalidade do registro. Ou seja, se o banco de dados, o arquivo de consumo, quem detém o tratamento de dados, não comunica ao consumidor, a ausência de comunicação caracteriza a ilegalidade do registro e, consequentemente, a possibilidade de retirada do nome do cadastro negativo, além da indenização por danos eventualmente sofridos, especialmente danos morais. Ainda, veja bem, Terezinha, ainda que a informação seja verdadeira. Isso significa que a responsabilidade dos bancos de dados em informar o consumidor que ele poderá ser negativado ou ter uma inscrição é importantíssimo, a ponto de gerar uma responsabilização do banco de dados, do arquivo de consumo, do cadastro de registro de dados pessoais. O cadastro positivo, no entanto, não contém apenas informações de adimplemento, ou seja, de cumprimento de obrigações, mas apresenta histórico de crédito completo do consumidor,
Ele dá uma espécie de histórico do consumidor. Ah, o consumidor naquilo lá honrou o compromisso, ali ele pagou com regularidade. Quer dizer, existe um verdadeiro universo de situações de dados do consumidor. Desse modo, enquanto o cadastro negativo informa que a compra de um produto X está inadimplida, o cadastro positivo apresenta informações completas, integrais, sobre a vida creditícia do consumidor. Assim, importa esclarecer que no cadastro positivo pode haver informações negativas, pois a positividade decorre de uma avaliação com maior precisão quanto ao risco de inadimplência. Então, pode ter alguma inadimplência e ele ter um score positivo. Pode acontecer, porque interessa ao sistema que este consumidor esteja ativo nas operações de compra de produtos e de aquisição de serviços. Vejam bem, quantos contratos de crédito ele possui no mercado? Quantas parcelas são devidas em cada um deles? Quantas parcelas restam pendentes? Inclusive, se houver, quais restam inadimplidas? Quais parcelas estão inadimplidas? Às vezes é um número muito reduzido, né? E às vezes é um número que, para o score de crédito, não é tão relevante. Enquanto a inscrição de consumidor no cadastro negativo não depende de consentimento, mas apenas de ciência prévia, para a abertura de cadastro positivo, o consentimento do consumidor deixou de ser imprescindível a partir da Lei Complementar 166 de 2019. Então, isso é importante, Terezinha, que se registre. É uma colcha de retalhos de legislação. Quem estudar isso de forma nada, de forma superficial, vai errar. Vai errar, inclusive, aqui na lei, quando entrou em vigor. E o que ainda não entrou em vigor? Exatamente. Então, assim, temos ainda pelo menos meio ano, né, doutor? Não, a 1º de agosto de 2021. Pois é. 8 meses. 9 meses e 9 meses. Se não houver novidades até lá. Né? Exatamente. Até lá. Se não houver novidades. Então, veja, ficando o gestor autorizado, veja bem, o gestor, a partir da Lei Complementar 166 de 2019, abrir cadastro em banco de dados com informações de adimplemento, cadastro positivo de pessoas naturais e jurídicas. Então, o que é importante? Hoje o crédito é chave para qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, porque ela vai alavancar o seu negócio. Ela vai, muitas vezes, recuperar alguma situação, principalmente em situações de pandemia e em situações de pós-pandemia. Esperamos que seja o quanto antes de pós-pandemia. Né? Nós estamos ardentemente esperando as vacinas e que elas cheguem agora o quanto antes. Eu já estou imaginando que elas cheguem antes de terminar a Libertadores, onde o Grêmio será campeão com o jogo de hoje à noite, e antes de ser campeão do Campeonato Brasileiro. Tá? Ou da... Entretanto, não significa dizer que a vontade do titular dos dados tenha se tornado irrelevante no âmbito do tratamento de dados pessoais, ou seja, no cadastro positivo. É exigido do gestor
do gestor do tratamento de dados, a comunicação acerca da abertura do cadastro positivo ao titular dos dados em até 30 dias da abertura do cadastro. Ele tem esse prazo para comunicar o consumidor, né? Ou o usuário. Vejam, dias da data da abertura de maneira clara e objetiva, diretamente por intermédio de fontes, informando também os canais disponíveis para o cancelamento do cadastro no banco de dados. Isto está, Terezinha, na Lei 12.414, de 2011, Lei do Cadastro Positivo, artigo 4º, parágrafo 4º. Também é bom observar, portanto, a informação do cadastro negativo é pontual e cadastrada no interesse legítimo dos fornecedores. É evidente, os fornecedores também têm risco. E nós estamos vendo aí as pessoas, o risco do meu negócio. É isso, é o risco. Tá? Então, alguns se queixam e com razão, mas tem negócios muito bons que têm um risco muito grande. Tá? Com certeza, doutor. Já a criação, Terezinha, de histórico de crédito implica em informações importantes e privadas do consumidor. Haja vista que seus hábitos de consumo e o seu comportamento creditício constarão num cadastro, num arquivo, num banco de dados. Nessa senda, histórico de crédito, não por objetivo tutelar interesse legítimo do fornecedor, mas gerar um perfil, um histórico, uma verdadeira radiografia do consumidor. As atividades desenvolvidas pelas entidades arquivistas, arquivos de consumo, bancos de dados, tratamento de dados, têm impacto direto no mercado de consumo, pois, de certo modo, podem limitar o acesso ao crédito. Nessa perspectiva, a Lei Geral de Proteção de Dados aumenta a responsabilidade ao reconhecer que essa atividade permeia direitos fundamentais, conforme decisão do Supremo, eu repito, na ADI 6387, na 6388, na 6389, na 6390 e na 6393, né? Que foi relatora a ministra Rosa Weber, decisão de 7 de maio de 2020. Aqui tem mais... Que aula, hein? Aqui tem mais um livro sobre LGPD. É mais um livro. Além do Tratado de Proteção de Dados Pessoais, que eu citei muito aqui, né? Que é da coordenação da professora Laura Schertel Mendes, do professor Danilo Doneda e do desembargador e professor Ingo Wolfgang Sarlet, nós temos também essa decisão do Supremo. Eu vou fazer aqui uma consideração rápida sobre o cadastro positivo e aí depois vamos para a conclusão. Não sei quanto tempo eu tenho ainda. Tem mais 6 minutinhos. Dá para fazer uns 10 minutinhos? Antes eu quero dizer que a doutora Isolda Borer colocou aqui: um prazer ouvir o desembargador Meixe. Agradeço os tantos esclarecimentos. Doutor André Ibanes, quanta gentileza, desembargador Meixe. Grande abraço. A doutora Sulamita colocou: exposição brilhante. Todos nós achamos isso, né? Mas pode seguir, doutor.
Vamos seguindo, vamos resumir mais um pouquinho, porque está sendo uma baita aula, né? O tema que você nos propôs é um desafio para todos nós. E mais, É verdade. não só para a área do direito, um desafio, vejo bem, para todas as áreas de quem trabalha com tratamento de dados pessoais. E tem organizações que, em razão de não quererem fazer um investimento nesta área, terão indenizações pesadíssimas que poderá inviabilizar organizações cinquentenárias e centenárias. Isso eu posso afirmar com toda certeza daquilo que li e examinei até agora. Doutora Isabel Beck está aqui acenando, dizendo que está presente e está lhe prestigiando. A doutora Regina Guimarães está agradecendo ao IARGS por ter proporcionado esta aula maravilhosa que é a sua. Então, muitos elogios, eu não fico lhe interrompendo toda hora para falar sobre os elogios, para não cortar sua linha de pensamento. Grande abraço à doutora Regina, que foi minha colega de faculdade, em que, pese não parecer, ela está muito bem, muito conservada, e que tem feito um trabalho incansável, repito, como secretária-geral da seccional da Ordem dos Advogados do nosso Rio Grande do Sul. Então, a doutora Ana Lúcia Piccolo e a doutora Isabel Beck, diretores do IARGS, ele prestigiando. Desculpe, não vou interromper mais. Diga a elas que eu fiz o elogio geral à diretoria do IARGS no início. Está lá no início da live, com certeza. Isso, essa diretoria executiva maravilhosa, que eu acho que merece ser eleita toda a diretoria, né? Marcelo Bertolucci falando, belíssima aula. Pronto, vamos seguindo. Manda um grande abraço ao Marcelo. Sobre o cadastro positivo, rapidamente mais uma colocação. O artigo 1º da Lei 12.414, a Lei do Cadastro Positivo, não deixa dúvidas de que o cadastro positivo se trata de banco de dados, veja bem, com informações sobre adimplemento, sobre cumprimento de obrigações, para a formação de um histórico de crédito. Como já dito, um perfil. Ou seja, não obstante tenha se difundido a expressão cadastro positivo, a existência desse histórico de crédito não necessariamente indica que o consumidor é um bom pagador ou um mau pagador. Apenas permitirá a formação de um score de crédito. Meio uma pequena travadinha. Ele estava falando sobre o sistema scoring de crédito. Tem uma O que me parece importante, a prévia autorização do cadastrado, a prévia autorização do consumidor, a prévia autorização do usuário, conforme a lei, eu já havia dito antes, 12.414 de 2011, artigo 4º, inciso 4º, a linha B, para que seja lícita a disponibilização aos consulentes, aos que vão consultar esses dados, cabendo ao gestor o ônus de comprovar, veja bem, a autenticidade e a validade da autorização para a outorga para o cadastro, a outorga ao banco de dados, ao arquivo de consulta. Perfeito. Tá? Bom, em razão do tempo, eu vou passar, então, rapidamente a uma questão de conclusão aqui. Né? E que também é importante dizer que nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
que vai fazer todo um trabalho de fiscalização. Cabe destacar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, responsável pela efetividade dos direitos e das garantias previstas na LGPD, tendo competência, é o artigo 55, J da Lei Geral de Proteção, tendo competência para implementar mecanismos de registro de reclamações sobre a matéria, fiscalizar e aplicar sanções na hipótese de descumprimento da legislação. Então, esta autoridade nacional vai fazer, veja, todo o trabalho de fiscalização, sanções administrativas da lei. Então, rapidamente, uma conclusão. A LGPD, seguindo a tendência europeia instituída pela General Data Protection Regulation, GDPR, tá? Do Parlamento Europeu e do Conselho, trouxe o paradigma de proteção dos dados pessoais para o ordenamento jurídico brasileiro. A versão brasileira disciplina a proteção dos dados em bonita harmonia, como eu falei antes, com os preceitos e valores, vejam, da Constituição, do CDC, do Código Civil, da Lei do Cadastro Positivo e da Lei do Marco Civil da Internet. Na esfera do mercado de concessão de crédito, diante da incontestável importância do tratamento de dados para avaliação do risco de inadimplemento, numa eventual operação, não deve ser considerado apenas o interesse dos potenciais tomadores de crédito na obtenção de melhores condições de concessão. Mas aqui, veja bem, Terezinha, o interesse social no aquecimento da economia, principalmente nesta fase de pandemia e de pós-pandemia. A partir do incremento de oportunidades para o exercício da livre iniciativa e na contenção de uma coisa muito pungente, muito triste, que é o superendividamento, atribuindo aos mutuantes a responsabilidade de negar crédito àqueles, mediante análise de dados pessoais, que não apresentem condições mínimas para receber a outorga do crédito. Nessa perspectiva, a LGPD, em seu artigo 7º, inciso 10º, permitiu de forma expressa, veja, Terezinha, de forma expressa e autônoma, o tratamento de dados para a proteção do crédito. Contudo, implementou instrumentos voltados a garantir o acesso livre e gratuito aos dados pelos consumidores, assegurando ao titular dos dados, vejam, o direito de confirmar a existência de tratamento, de ser informado acerca de quais dados e como são utilizados. Quais são os dados e como estão sendo utilizados, bem como a transparência no tratamento. Eu acrescentaria, a transparência e a segurança no tratamento, independente se tratar ou não de banco de dados, inclusive na hipótese de tratamento automatizado. Por fim, então, posto isso, entendo que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi decisiva para a efetividade da tutela dos direitos dos titulares de dados pessoais,
utilizados para bancos de dados de consumidores e para fórmulas estatísticas de atribuição do score de crédito. Consequentemente, é imprescindível a readequação das práticas e a adoção de novas políticas de privacidade que garantam o sistema de acesso livre e gratuito por parte dos titulares dos dados e a concretização de sistemas transparentes, preventivos e mais seguros. É isso, Terezinha. Excepcional, doutor. Muitos lhe aplaudindo. Aqui a doutora Isabel Beck colocou tema importantíssimo. O doutor Paulo Moreira de Oliveira, parabéns, excelente, muitos elogios, muitos aplausos para a sua belíssima aula e explanação hoje, doutor. Estamos muito contentes e com certeza esta live de hoje já vai fazer parte do acervo do IARGS. Esta live estará à disposição amanhã no canal do YouTube do IARGS. Para acessar, basta colocar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS, e também no site e no blog do Instituto. Quero muito lhe agradecer em nome da doutora Solamita Santos Cabral. Desculpe, doutor, pode dizer. Desculpe. Eu lanço aqui um desafio para quem sabe sobre esse tema não tenhamos um prêmio Nobel, o primeiro brasileiro. Olha, excelente, excelente desafio, está lançado. Para um estudo continuado, sistemático, e quem sabe nós não tenhamos sobre esse tema o nosso primeiro prêmio Nobel. Quem sabe, doutor? Olha, maravilhoso, maravilhoso desafio. Quero muito lhe agradecer o doutor Marco Aurélio Moreira de Oliveira, colocou excelente, todos aqui elogiando esta aula maravilhosa. E eu, como mediadora, eu só tenho a lhe agradecer. A doutora Ana Maria Brongar, parabéns, doutor Meixo, uma maravilhosa aula. Tá vendo, doutor? Perfeito, então. Muito, muito obrigada. Doutora Solamita Santos Cabral aqui assistindo também. Em nome dela e de toda a diretoria, faço o meu agradecimento. A nossa adorável presidente Sulamita, mande um abraço também para o doutor Paulo, que eu estou com saudades desse jovem casal. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Em nome da doutora Solamita, agradeço a todos pela audiência e pelo prestígio na live de hoje. Obrigada, doutor. Agora, um abraço, boa noite. Diga, doutor. Agora vamos assistir. Pode falar. Agora joga o Grêmio, vamos assistir o Grêmio agora. Ah, tá bem, tá bem. Vai ser... É a torcida Grenal sempre, né, doutor? É. Mas eu nem sei que o senhor torce pelo Inter, não é isso? Não. Tá bem, eu sei. Gremista de coração que o senhor é. Eu sei. Do Grêmio. Ok, doutor. Um abraço, até logo. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Em nome da doutora Solamita Santos Cabral, agradeço pelo prestígio de todos. Um abraço e até semana que vem.